Lei Complementar número 75 dispõe sobre a organização, as atribuições, o estatuto do Ministério Público da União. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. O Congresso Nacional decreta: Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 da definição dos princípios e das funções institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por lei complementar, é instituição permanente essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista, alínea A, o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Alínea B. A preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Alínea C. A prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. Alínea D. A indisponibilidade da persecução penal. Alínea E. A competência dos órgãos incumbidos na segurança pública. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. Inciso 1. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. Alínea A. A soberania e a representatividade popular. Alínea B. Os direitos políticos. Alínea C. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Alínea D. A indissolubilidade da União. Alínea E. A independência e harmonia dos poderes da União. Alínea F. A autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alínea G. As vedações impostas à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Alínea H. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União. Inciso 2. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. Alínea A. Ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Alínea B. Às finanças públicas. Alínea C. A atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Alínea D. A seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. Alínea E. A segurança pública. Inciso 3. A defesa dos seguintes bens e interesses. Alínea A. Ao patrimônio nacional. Alínea B. O patrimônio público e social. Alínea C. O patrimônio cultural brasileiro. Alínea D. O meio ambiente. Alínea E. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Inciso 4. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social. Inciso 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto, alínea A, aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações e aos serviços de saúde e educação.
A linha B, aos princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Inciso 6. Exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observado os princípios e normas nelas estabelecidos. Capítulo 2. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União, inciso 1, promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. Promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inciso 3. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Inciso 4. Promover a representação para a intervenção federal dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 5. Promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Inciso 6. Impetrar habeas corpus em mandato de segurança. Inciso 7. Promover o inquérito civil e ação civil pública para, a linha A, a proteção dos direitos constitucionais, a linha B, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A linha C, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos a comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. A linha D, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Inciso 8. Promover outras ações, nelas incluído o mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Inciso 9. Promover ação visando ao cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 10. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Inciso 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras, por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. Inciso 12. Propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Inciso 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Inciso 14. Promover ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: a linha A, ao Estado de Direito e às instituições democráticas; a linha B, à ordem econômica e financeira; a linha C, à ordem social; a linha D, ao patrimônio cultural brasileiro; a linha E, à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; a linha F, à probidade administrativa; a linha G, ao meio ambiente. Inciso 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Inciso 17. Propor as ações cabíveis para: a linha A, perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal; a linha B, declaração de nulidade de atos ou contratos geradores de endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. A linha C, dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. A linha D, cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal.
A linha E, declaração de nulidade de cláusula contratual, que contrarie direito do consumidor. Inciso 18. Representar. A linha A, ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. A linha B, ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. A linha C, ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. A linha D, ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 19. Promover a responsabilidade, a linha A, da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União, em defesa do meio ambiente e de sua preservação e de sua recuperação. A linha B, de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática da atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e reparação dos danos causados. Inciso 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão ou administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que é necessário ao exercício de suas funções institucionais, inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, inciso 1, notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Inciso 2, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Inciso 3, requisitar da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Inciso 4, requisitar informações e documentos de entidades privadas. Inciso 5, realizar inspeções e diligências investigatórias. Inciso 6, ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Inciso 7, expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar. Inciso 8, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Inciso 9, requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente na forma da Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência de caráter sigiloso da informação, do registro do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República ou Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Estado, Ministro do Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe da missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público, a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias para atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Capítulo 3 do controle externo da atividade policial. Artigo 9. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo: inciso 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. 2. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. 3. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 4. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. Inciso 5. Promover a ação penal por abuso de poder. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Capítulo 4 da Defesa dos Direitos Constitucionais. Artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Artigo 12. O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar. Artigo 13. Recebidas ou não as informações, instruído o caso, se o Procurador dos Direitos do Cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Artigo 14. Não atendida no prazo devido a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. Parágrafo 2º. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso com os elementos colhidos será encaminhado à Defensoria Pública competente. Artigo 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Capítulo 5 das garantias e das prerrogativas. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União
gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade. Após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. 1. Institucionais. Alínea A. Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares. C. Ter ingresso e trânsito livre em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. D. Prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado, no território nacional, quando é serviço de caráter urgente. E. O porte de arma independente de autorização. E. Carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes dos incisos 1, alínea C, D e E, do inciso 2, alínea D, E e F deste artigo. Inciso 2. Processuais. Alínea A. Do Procurador-Geral da República por ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Alínea B. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente, ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal ou ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. A linha E. Ser recolhido à prisão especial ou sala do Estado-Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final, e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. A linha F. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. A linha G. Ser ouvido como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. A linha H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Artigo 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 22. Ao Ministério Público da União
é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, inciso 1, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 2. Prover aos cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Inciso 3. Organizar os serviços auxiliares. Inciso 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Capítulo 7 da Estrutura. Artigo 24. O Ministério Público da União compreende: inciso 1. O Ministério Público Federal. 2. O Ministério Público do Trabalho. 3. O Ministério Público Militar. 4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 8. Do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. Artigo 26. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União. Inciso 1. Representar a instituição. 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4. Nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5. Encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Inciso 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Inciso 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. Inciso 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 11.
fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. Inciso 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. Inciso 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos procuradores gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Parágrafo 2º. A delegação também poderá ser feita ao diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, entre os integrantes da carreira maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento definitivo do cargo. Capítulo 9. Do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Artigo 28. O Conselho do Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição, em especial sobre: inciso 1, projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos: alínea A, os que visem alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União; alínea B, a proposta de orçamento do Ministério Público da União; alínea C, os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. Inciso 2º. A organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos Serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo. Capítulo 10. Das carreiras. Artigo 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira que deverão residir onde estiverem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Capítulo 11. Dos Serviços Auxiliares. Artigo 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu diretor-geral de livre escolha, do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob o regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Título 2. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Do Ministério Público Federal. Seção 1.
da competência dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Inciso 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3, 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente: inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9. Inciso 5. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6, quando componentes da estrutura administrativa da União. Inciso 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Inciso 1. Pelos poderes públicos federais. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública federal, direta ou indireta. 3. Pelos concessionários e permissionários do Serviço Público Federal. 4. Por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores-gerais da República, e mediante prévia aprovação no nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal, será designado, na forma do artigo 49, inciso 3, órgão do Ministério Público Federal, para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Colégio de Procuradores da República. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. 6. Os Subprocuradores Gerais da República.
7. Os procuradores regionais da República. 8. Os procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador-Geral Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível, o de Subprocurador-Geral da República. Seção 2. Da chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal: inciso 1. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. A representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Inciso 3. As ações civis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos tribunais superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado Procurador Regional da República para substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça: inciso 1. A representação para a intervenção federal nos Estados e Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 2. A ação penal pública nos casos previstos no artigo 105, inciso 1, alínea A, da Constituição Federal. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal: inciso 1. Representar o Ministério Público Federal. 2. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. Inciso 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior dos Ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. Inciso 7. Designar. Alínea A. O chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República, lotados na respectiva Procuradoria Regional. Alínea B.
o chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República lotados na respectiva unidade. Inciso 8. Decidir, em grau de recurso, os conflitos e atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 9. Determinar abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. Inciso 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre: a linha A, remoção a pedido ou por permuta; a linha B, alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei. Inciso 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. Inciso 15. Designar membro do Ministério Público Federal para: a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. A linha D, funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. A linha E, acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição.